Se eu começasse hoje e lhe perguntasse a seguinte questão: você gosta do que você se tornou? Você gosta do que você se tornou? Essa pergunta é importante e, obviamente, existem alguns viés para que a gente possa entender também a pergunta. Se for do ponto de vista do preparo, do estudo, você provavelmente deve gostar muito do que você se transformou. E eu louvo a Deus pelo que nós nos transformamos. Porque, primeiro, Deus lhe concedeu a capacitação, lhe concedeu saúde, lhe concedeu vida. Mas há também um mérito pessoal que foi a sua dedicação. Você que hoje tem a sua graduação, o seu doutorado, a sua especialização, você que hoje tem uma formação, você a tem, primeiro porque Deus lhe concedeu a vida, e segundo porque você foi perseverante. Algumas pessoas às vezes olham para aquelas pessoas que, poxa, tem um salário alto, tem uma boa condição, não sabe o quanto que aquela pessoa lutou. Aquela pessoa deixou de ir para encontros com os amigos. Bora, olha, a gente vai fazer uma rodada de pizza. Não, estou me preparando aí para o concurso, né? Olha, a gente vai ali na praia. Não vou porque... Não, esse concurso é definitivo. A pessoa deixou, de ir lá se encontrar com os amigos, deixou de estar às vezes com a família, deixou de ter alguns encontros importantes, deixou de gastar dinheiro em algumas coisas que poderia ter gasto porque investiu na sua vida, no seu preparo. E aí, meu irmão, parabéns, Deus continue te abençoando. E aí eu acredito que dá uma alegria você olhar para trás e lembrar que você não tinha nenhum preparo do ponto de vista científico, e você vê hoje que você é uma pessoa preparada, uma pessoa que as outras pessoas olham para você, secularmente ou até na igreja, e reconhecem que você tem um preparo. Isso é maravilhoso. Agora também a pergunta vem para o âmbito da fé, o âmbito espiritual. Você está feliz com o que você se tornou? Claro que há uma questão que já nos deixa feliz a todos nós. Nós nos tornamos filhos de Deus, não por nós, mas por causa do que Cristo fez. E eu falava isso para o moço que dirigia o aplicativo hoje, na viagem que eu vinha com ele. Ele disse: eu notei que o senhor é pastor pela sua maneira de falar, educada, polida. Digo, poxa, até me segurar para não ver a soberba, né? Ele diz, pela sua maneira de conversar, sua maneira de falar, eu notei que o senhor era pastor. Diz, pois é, mas eu não disse em nenhum momento, nem disse a minha denominação, porque há alguém que é mais importante do que eu e do que a minha denominação, Jesus Cristo. E aí quando nós vínhamos conversando, ele falou que tinha participado um tempo da igreja. Eu disse, tem algo, filho, que você precisa saber que é muito mais importante, antes até de você botar o pé na igreja. E eu sei que muitos crentes já devem ter falado com você na melhor das intenções, mas estão só te falando que você tem que ir para a igreja. Mas eu preciso te falar que você precisa da salvação da sua alma. E essa salvação só quem te dá é Jesus. E comecei a explicar o evangelho para ele dentro do carro enquanto ele dirigia. É maravilhoso. Agora sim, você já está feliz com o que você se tornou? Então, do ponto de vista da salvação, todo mundo aqui tem que estar dando um salto de alegria, pulando, glorificando, levantando as mãos aqui, adorando a Deus, porque Ele já nos proporcionou, irmãos, tão grande salvação. Mas há uma coisa que nós precisamos parar para pensar. Estamos felizes com o que Deus nos ajudou a tornar, mas será que nós continuamos o crescimento? E esse ponto é muito importante, porque a pior coisa que pode nos suceder é nós acharmos
que já não precisamos mais aprender. Não, nenhum irmão venha me ensinar que eu já tenho tantos anos de crente, tantos anos de batista, tantos anos disso, tantos anos de casado, tantos anos de... e achar que é o dono de toda a verdade. É a pior coisa, irmãos, pode acontecer comigo, com você, é a gente achar que a gente já aprendeu tudo, ninguém mais pode me ensinar nada. Não existe isso. Nenhum pastor com preparo teológico, nem com graduação, pós-graduação, doutorado, doutor em divindade, enfim, né? Todas as graduações que ele puder passar, ele ainda precisa aprender. Irmãos, eu preciso aprender tanto ainda, tanto, tanto. O oceano é imenso, eu sou uma gota ainda do que eu preciso aprender. E é bom quando a gente entende o seguinte: eu sou feliz, e estou também feliz pelo que Deus me tornou, mas eu ainda não estou conformado, porque nós precisamos nos conformar à imagem de Cristo. E daí tem muito pano para manga, porque daí eu tenho que aprender muita coisa com Deus, tenho que aprender muita coisa com a palavra, muita coisa, né, do ensino, muita coisa que Deus tem para nós. Irmãos, eu não sei tudo. A pessoa olha para o pastor, não, pergunta para o pastor sabe. Não, irmãos, tem muita coisa que eu não sei, tem conhecimentos que eu não tenho, tem conhecimentos que você tem que eu não tenho. Se a gente vai trabalhar construção, não sou eu que vou dizer, você tem que fazer isso, aquilo, eu não sou engenheiro. Vai eu mandar ele fazer e cai na cabeça dos irmãos. A culpa é do pastor, que você é metido a besta, achou que é engenheiro, né? Não, tem gente que tem um conhecimento para isso. Tem a pessoa que tem um conhecimento, eu não posso também mexer na sua psicologia, além do que eu possa trabalhar. Eu já vi líderes mexendo com o psicológico de pessoas, que a pessoa chegou a ter um desequilíbrio emocional, não estava preparada para aquilo. Por isso que antes de começar eu peço a sua permissão, dizendo, me permita entrar nessa questão aqui, que eu sei que pode mexer um pouco com a sua vida, né? com a sua psique. O ser humano é diferente. Amados, tudo isso que nós estamos introduzindo é para nos mostrar que nós precisamos, de todo o coração, com muita humildade e alegria, continuar crescendo nas coisas de Deus. A irmã Deolinda falou agora há pouco aqui sobre o tema da CBB e falou sobre a questão do ensino do reino, que é a premissa, e junto com a divisa que nós lemos agora há pouco, e falou sobre discipulado, e é exatamente o planejamento para esse ano. É o planejamento para esse ano. Quero que os irmãos tenham paciência comigo e me entendam que nós vamos passar pela igreja por um processo de ensinamento sobre discipulado, treinamento de discipulado, para que a igreja se prepare para isso. Porque nós temos a classe que vai trabalhar com os novos convertidos, com os que vão se batizar, nós temos. Mas individualmente cada crente pode e deve estar responsável por um novo convertido, ensinando a ele, dando para ele o alimento espiritual, gastando um pouco do tempo dele com ele, transferindo coisas de Deus para ele. Isso é tão gostoso, irmãos, isso é tão maravilhoso. Eu já contei aqui, com a permissão dos irmãos, algo maravilhoso. Eu tenho um colega que hoje é pastor por causa de um discipulado que eu fiz com ele quando ele estava sentado numa sarjeta na frente da casa dele, sem nada para fazer, parece que desorientado da vida, e Deus disse, volta, vai lá com ele. E dessa vez eu tive a felicidade de obedecer, que às vezes a gente é desobediente, né? Mas nessa vez eu fui obediente, irmãos, para Jesus. Dessa vez eu obedeci. Fui lá, como é que está, meu amigo, e tudo mais. Conversamos. Disse, tu não aceita fazer um discipulado? É só um dia na semana, todo dia eu vou me encontrar contigo, nós vamos fazer uns estudos e tudo mais. Irmãos, resumindo a história, o homem hoje é pastor, aqui em Castanhal. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Tem um outro amigo que está no Palavra da Vida, chamado Everton Marcelo. A nossa Braga, como é, meu Deus? A Rebeca Braga,
que mais uma vez esteve lá com nossas crianças, ela conhece lá o Everton, a Dani. E ele, quando se converteu, era da Igreja da Paz nessa época, estava lá e todo mundo falava mal desse filho do pastor porque ele era desguiado, andava com um cabelão desse tamanho, era pinchador lá na rua, fazia parte de uma das gangues. Mas assim, eu nunca botei meus olhos para condená-lo. Sabia que o pastor estava carregando um fardo. Eu era só um adolescente, entrando para a juventude. Todas as vezes que ele vinha, eu falava com ele, mas isso era natural para mim. Depois de todo o processo que Deus fez de conversão na vida dele, ele disse, através de uma pessoa da família dele, que eu tinha sido um espelho para a vida dele naqueles dias, porque eu nunca desprezei ele, nunca olhei para a aparência dele, e nunca deixei de chamá-lo de irmão. Eu sempre falava irmão Everton, e hoje está lá, um dos que conduzem lá no diretório do Palavra da Vida. Irmãos, eu estou contando isso com a sua permissão, eu não gosto de ficar falando de mim, mas eu estou falando do que a palavra de Deus pode fazer através de você, se você tão somente se colocar à disposição. Então, o que a gente precisa fazer para sermos instrumentos de Deus? Nós acabamos de ler. O que a Bíblia diz em Atos 2, a partir do verso 42? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, ninguém pode ser bênção, crescer, ser um instrumento de Deus, se não perseverar na palavra de Deus. Não, eu já sei a palavra, já conheço. Conhece nada, meu irmão. A gente não conhece nada, a gente vai ter uma eternidade para conhecer essa palavra e esse Deus da palavra. Como aquela canção diz que os rios que nós temos visto não passam de gotas, né? Diante daquilo que podes e queres fazer. Deus tem grandes oceanos, meus irmãos, para nos encher. Você ainda, se você já se acha uma bênção, e se Deus verdadeiramente te transformou em bênção, você não sabe o que Deus ainda vai fazer através de você, meu irmão. Ainda tem grandes coisas, grandes e ocultas, que nem eu e nem vocês sabem que Deus vai fazer através de nós. E alguns de nós pode pensar, não, pastor, o meu tempo também já estou finalizando, já estou pendurando a chuteira. Quem mandou você pendurar a chuteira? Ninguém pendura a chuteira no reino de Deus, meu irmão. Quando Deus já chama, já é para a gente ir para a glória, tchau e bênção. Enquanto a gente está aqui, Deus nos usa. Há fases na nossa vida, há fases de atuação, há fases de equipar. E até quando a gente está indo para o final da nossa vida, nós podemos investir mais ainda em vidas, em pessoas, porque a gente sai, mas o legado fica para a honra e glória do Senhor. Mas é necessário, irmãos, ter perseverança. Há cultos na igreja que a gente não pode deixar de lado, como esse. A escola bíblica não pode ser deixada de lado. A escola bíblica nos ajuda, nos fomenta, irmãos, nos dá essa instrumentalidade de entrar na palavra e fazer algumas distinções e conhecer algumas coisas que talvez sozinho nós não conheceríamos. Nós e nem o professor temos conhecimento a mais do que qualquer, nós aprendemos uns com os outros, todos aprendemos uns com os outros. Hoje ninguém pode dizer, eu sou mais capacitado para ensinar, porque hoje a instrumentalidade ultrapassou limites. Hoje um aluno pode até saber mais do que o próprio professor que está ensinando. E ele está ali em silêncio por respeito ao professor. E a gente precisa entender essa realidade. E é bom quando a gente entende que a gente pode aprender um com o outro. Que a gente pode, aprender mais e mais um com o outro. Mas, queridos, é necessário que haja perseverança na doutrina da palavra de Deus. Culto de quarta, ele traz a doutrina para a gente. Se você pode estar no culto de quarta, você não deveria faltar nunca. Você é líder, você não deve faltar. Só se você realmente não pode, se o seu trabalho, alguma coisa lhe impede. Mas se não impede, se você não vem, é um pecado que você comete. Porque a Bíblia diz que nós temos que congregar. Há um mandamento de congregar. Aprender de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam aprendendo e continuavam aprendendo e se mantinham aprendendo a palavra de Deus. E você pode também em casa investir na sua vida, investir no seu crescimento espiritual, ouvir bons pregadores, ouvir servos do Senhor, se aplicar ao estudo da palavra de Deus, investir em bíblias de estudo. Por exemplo, a gente está com o modelo da Nova Almeida aqui atualizada,
eu vi a recomendação do pastor Augusto Nicodemos. Inclusive, se alguém quiser adquirir a Bíblia, se tiver assim um grupo para comprar, ela vai sair bem mais barato do que o valor, se você quiser adquirir mais uma Bíblia de estudo. Eu já tinha ouvido falar da Nova Almeida atualizada, que ela está vindo aí muito melhorada. Ela era aquela primeira versão que a gente aprendeu, né, juntos aqui, e ela está formidável. Você pode investir na sua vida, no seu crescimento. Bíblias de estudo, chave bíblica. Quem lembra da chave bíblica? A chave bíblica é muito boa. Você tem um versículo, meu Deus do céu, eu queria falar desse versículo, mas não lembro o endereço dele. Você vai na chave bíblica, pega a palavra principal, ela vai do Antigo Testamento ao Novo, com o que ele tem. Para quem gosta de manusear livro, né? Porque hoje você pode ler livro no tablet, no seu smartphone, mas tem gente que não abre a mão, como eu também, de pegar livro, né? de folhear, de ler, de anotar, de riscar. Minhas Bíblias são tudo riscada, colorida, né, dobrada, enfim, tudo marcado ali, anotada. Invista na sua vida, meu irmão. Quando você vier para a escola bíblica dominical, pegue caneta, pegue papel, tem celular, ponha aí para gravar a mensagem, ouça depois no carro, ouça lá. A gente tem o nosso pessoal de mídia que, graças a Deus, estão investindo nisso. Nós estão filmando a mensagem, preparando, editando, colocando aí na internet para você também acessar pelo canal, e assim vai. Invista no seu crescimento. Só não podemos parar de crescer, irmãos. E crescimento vem pela palavra de Deus, alimento todo dia para a nossa alma. No verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Crente bom é crente temente a Deus. Se houver temor em nosso coração, nós vamos nos manter, sem pecado. Nós vamos nos manter lutando contra o pecado, nós vamos dizer não ao pecado, nós vamos criar aversão ao pecado, se nós temermos a Deus. Havia um tempo atrás, séculos atrás, por exemplo, a questão da honra pessoal era uma coisa muito séria, né? A pessoa, se tivesse a sua honra, né, se fosse desonrado, se alguma coisa, por menor que fosse, mexesse a sua honra, meus irmãos, a pessoa ia aos fins aí, ia para a decisão de morte por causa da sua honra. Hoje a pessoa dá a palavra, não cumpre, marca com o irmão, não vem, marca um compromisso na igreja, não, mas acho que está chovendo, ninguém vai, eu não vou, né? Virou assim, bobagem, as pessoas não cumprem a sua palavra. A palavra é uma coisa séria, irmãos. A palavra, se a gente dá, a gente tem que cumprir. Palavra, se a gente se compromete, nós temos que realizar. E atenção, às vezes a gente faz votos com Deus, né? Tem gente que vota, faz votos com Deus, mas não cumpre. A Bíblia diz que nós não devemos votar e não cumprir, que Deus não se agrada. Ele diz que isso é tolice. Você votou, você cumpra. Eu conheço um jovem que disse assim: quando Deus me der o trabalho, meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro salário vai ser de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Fez o voto com Deus, Deus honrou, deu um empregão para ele. Pergunta quantas vezes ele deu o primeiro salário para a igreja? Ninguém mandou ele fazer isso, não é verdade? Ninguém disse para ele fazer aquele voto. O pastor não obrigou, o pastor não passou por um momento, olha, todo mundo tem que fazer um voto aqui hoje com Deus. Não. Ele se propôs a fazer um voto com Deus e Deus atendeu o voto, porque Deus é fiel, sempre é fiel. Mas o irmão foi infiel. Agora detalhe, ele foi infiel e a infidelidade dele também está custando até hoje para a vida dele. É um jovem conhecido, é um jovem dentro da minha família. Isso é sério, irmãos. Eu vou votar, Senhor, esse ano de 2019, Deus vai contar comigo. Esse ano de 2019 pode chover canivete. Vou ver o diabo pela costa, que ele vai estar todo tempo fugindo de mim, que você é um crentão, meu irmão. Aí vem o ano. Ano demora muito, irmão. Começou com gás. Ai, Deus, e o Senhor, e a palavra, e Jesus, e culto, e vamos lá. Daqui a pouco esmoreceu. Para baixo, cadê o irmão? Não, sei lá, irmão, nada presta, nada é bom, acho que o mundo é infeliz, eu vou me matar, vou me acabar. Que isso, meu irmão?
Isso é de Jesus. Temor é a palavra que nós precisamos lembrar. Perseverar na palavra. Temor a Deus, temor de Deus. Inclusive, irmãos, é bom a gente lembrar para esse temor, quando a gente entra na casa de Deus, né? Tem um momento para a gente conversar, mas tem um momento para a gente se aquietar, para a gente silenciar, para a gente ficar em paz. Ou tem gente que entra na igreja e não consegue ficar sem conversar, conversa durante a palavra, conversa antes da palavra, termina o culto, ele conversa, meu Deus do céu, meu irmão, então vá para outro lugar ficar conversando. Hora da palavra é da palavra. Não desrespeite Deus, Deus está aqui. Você sabe, né, em que categoria de animal fica aquele que rejeita a palavra de Deus ou despreza, né? Você sabe, né? Quando a gente joga a palavra para a pessoa que não presta atenção na palavra, é a mesma coisa que você jogar pérola, você sabe para quem. É pesado, mas não sou quem diga, é a palavra que diz isso. E é importante a gente ter temor de Deus. O momento de orar é de orar. Não é para, irmão, como é que está lá? E a feira, se foste lá comprar um negócio? Não, meu irmão, isso aí é para depois. Depois conversa. Agora é hora do culto. Agora é hora para Deus. Deus é o homenageado. Deus é o digno de louvor e da adoração. Temor, meu irmão. Ajoelhar com Deus. Você já fez isso? Você faz isso? Chega o final do dia, você ajoelha, Pai, perdoa os meus pecados, eu sei que cometi um monte de erro, e enumero os seus pecados, me perdoe, por favor. Parar um pouco, reconhecer quem Deus é, reconhecer quem nós somos e dar a Ele toda a glória. No verso 44, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, comunhão. Se eu não quero parar de crescer, eu preciso entender que eu preciso do meu irmão para crescer. Eu preciso do meu irmão para crescer. Eu fico muito feliz quando eu vou conversar com irmãos e vamos trocando ideias. Às vezes a pessoa diz, poxa pastor, eu sou, graças a Deus, é legal conversar com o senhor, é legal isso, é legal aquilo que você faz. Mas na verdade a pessoa não sabe que eu estou reunindo as boas qualidades de quem eu converso. Eu converso com o irmão e vejo algo positivo, eu guardo aquilo para mim. Eu estou conversando com a Leila, ela conta para mim que ela faz algo, eu digo, isso é especial, isso eu quero na minha vida. Eu aprendo, irmão, porque pastor não aprende? Aprende, irmãos. Você acredita que eu tinha uma ovelha lá em Macapá, que o plano de leitura dele eram 10 capítulos por dia, 10 capítulos por dia. Que coisa bonita. Vou confessar, eu não fazia 10 capítulos por dia. 10 capítulos por dia é muita coisa. Mas eu fiquei feliz por ele. 10 capítulos por dia da Bíblia. Que maravilha. É bom quando a gente aprende, irmãos, uns com os outros. Todos que creram estavam juntos. Sabe por que a igreja lá primitiva funcionou? Havia comunhão, as pessoas gostavam de se reunir. Havia comunhão de oração, haviam reuniões. E todo mundo gostava de estar lá, tanto na casa quanto no templo. Nós estamos fazendo também isso. Nós temos as reuniões no templo, nós temos os PGMs. Vamos crescer nisso, eu tenho certeza, em nome de Jesus. E aí, queridos, nós temos que ir juntos, lembrando que a gente precisa de comunhão. Eu preciso muito de Deus, eu preciso do meu irmão. E é bom quando a gente tem humildade também de reconhecer que há pecado que eu não estou vencendo, que há uma luta que eu não estou vencendo, e eu posso ter uma parceria com um irmão em Cristo, que é fiel, que tem um bom caráter, que tem uma vida de Deus, e nós juntos podemos criar uma aliança e dizer, meu irmão, eu vou orar por ti, tu vai orar por mim, eu quero que tu me ajude porque eu quero vencer essa luta, e é assim, meu irmão. Não tem ninguém que é 100% em tudo, não. Não existe alguém que seja 100%. Todo mundo precisa de Deus, começando por esse pastor. A gente precisa de amigos. A gente precisa de gente que ore por nós, de gente que se importa por nós, de alguém que a gente possa abrir o coração. Muitos pastores estão enfrentando dificuldades, às vezes, porque não tem alguém para conversar. Porque ele precisa, muitas vezes, ter alguém que seja de muita confiança. Porque se ele falar da falha dele, ele vai dizer, meu Deus, olha, o pastor me falou um erro dele, misericórdia. Como se o pastor não fosse uma pessoa comum. Ele está lutando, como qualquer homem luta, como qualquer mulher luta, como qualquer um luta. Mas não pode falar, porque se falar, o irmão quando vê, olha, tu nem sabe. Irmão, não queria falar, mas olha, o pastor,
Aí não, eu não queria falar, irmãos, para vocês aqui do grupo, mas o pastor. O irmão não queria falar do irmão, mas olha o irmão. Aí quando veio, irmãos, a igreja encheu das dificuldades. Todo mundo, nossa, o pastor é carnal, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Ou então o irmão é carnal, o irmão... Amados, quem não está na luta em rumo ao céu, queridos? Quem não está nessa batalha? Todos nós estamos nessa luta. Mas a gente precisa da comunhão. Prosseguindo, verso 45, vendiam suas propriedades e bens, isso era resultado da comunhão, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes, olha essa comunhão, a perseverança na comunhão, perseverança em estar juntos, como nós estamos aqui, meus irmãos amados, perseverança na unanimidade, no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Um ponto importante para o crescimento é a gente aprender a dar glória a Deus. E dar glória a Deus não é só abrir a boca e dizer glória a Deus, que você pode abrir e dizer. E atenção, tem gente que diz que isso é coisa de pentecostal. Isso não é coisa de pentecostal, isso é coisa de quem é um crente em Jesus. O crente dá glória a Deus. O crente glorifica a Deus. O crente exalta a Deus. Só que glorificar a Deus não está só no campo das palavras, está também no campo das ações. Quando eu sou honesto, eu glorifico a Deus. Quando eu poderia enganar, eu digo, não vou enganar o meu irmão, eu estou dando glória a Deus. Quando o meu irmão está lá caído e tudo mais, eu vou lá e levanto o meu irmão, isso glorifica a Deus. Quando eu noto que o meu irmão precisa de ajuda, eu vou lá, ajudo, Deus está sendo glorificado nessa atitude, porque eu posso glorificar a Deus em palavras, mas eu também posso glorificar a Deus com obras. E Deus é digno de ser glorificado. Que o Senhor seja glorificado na sua vida, meu irmão, na minha vida nesse ano de 2019. Que Ele seja glorificado nas nossas boas ações, honestas, corretas, cheias de bondade, cheias de amor, pensando no irmão. Nós somos um corpo, queridos. A Bíblia mostra que eles estavam juntos. A gente nunca pode incentivar uma separação, jamais, irmãos. Nós somos um em Cristo Jesus. A gente nunca pode pensar assim, eu sou o único crente que Jesus gosta. Não, irmão, não se iluda, Jesus gosta de todos os seus filhinhos. Não, mas Jesus gosta mais de mim, não gosta nada. Ele gosta de todo mundo. Ele gosta de todos nós. Ele nos ama a todos nós. Deus não tem um filhinho que é mais especialzinho para ele, portanto ele vai fazer mais para ele do que para o outro. Não existe isso com Deus. Deus é a pessoa mais justa que existe. Ele é a própria justiça. O reino dele é de equidade. Ele não faz, irmãos. Para Deus nós somos todos de uma mesma altura de ombro. Então quando a gente age como Deus age é melhor. Ele não faz acepção de pessoas. Louve a Deus por isso. Acordar cedo, e agora lembrando Paulo César do Grupo Logos, acordar bem cedo e ver o dia a nascer e o mato molhado anunciando o cuidado de Deus, aí o coração bate cheio de gratidão. Deus nos deu um coração que bate forte todos os dias. Você já parou, se a gente já parou para pensar se a gente tivesse que somar as batidas que o nosso coração deu nesse ano que passou e as batidas que ele deu até o ato presente da nossa existência? Que coisa linda, hein? Ele cuida de nós. Ele está conosco. A Ele seja a glória, irmãos. Conversava agora há pouco com uma irmã querida que a gente pode fazer homenagens para irmãos e irmãs e tudo mais, mas o único digno de honra, glória, louvor é Jesus. Ele é o Senhor. A Ele seja a glória para sempre, sempre. E o nosso Rei, nosso Salvador. Queridos, eu encerro mostrando o que Deus faz quando a gente decide crescer com Ele, crescer em comunhão, né? Crescer na perseverança na palavra, na oração, enfim. O que acontece? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Os salvos começam a se manifestar, irmãos, é bíblico. Várias vezes eu recebi na igreja pessoas que eu perguntei assim, elas aceitaram se tornar crentes fortes na igreja. Quem te trouxe? Quem te convidou? Ele disse, ninguém. Eu vi a porta aberta e entrei. Se eu vou entrar hoje nessa igreja. A pessoa entrou ali, ficou. O testemunho, a fé, as coisas de Deus agindo. Não, irmãos, nós precisamos entender. Nosso Deus é poderosíssimo. Ele tem tantas maneiras que Ele pode atrair alguém a Ele, que você não imagina.
Você deve ter ouvido a história de muçulmanos que estão sonhando com a revelação de Jesus Cristo, estão entregando a vida a Jesus. Meu Deus do céu, o nosso Deus é poderoso demais. E Ele fará grandes coisas no nosso meio, quando nós nos dispusermos a não ficar parados. Quando em nosso coração estiver, nós vamos ser como o Verbo está sempre em movimento. Jesus é o Verbo de Deus, Ele está sempre em movimento. Cristo é vida, nós estamos vivos por Jesus Cristo, nós devemos continuar nos movendo, crescendo, sendo alimentado pelas palavras de Deus, ajudando alguém a conhecer a Jesus. Ei, irmão, Deus quer te usar, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, louvado seja o teu santo nome. Deus, eu quero de uma forma muito, muito especial, meu Deus, te agradecer por essa igreja. É um pedacinho do seu corpo que está aqui, que eu sei que nós nos unimos à igreja todinha, no mundo inteiro, essa igreja universal do Senhor, que está no mundo inteiro. Mas, Senhor, eu te agradeço por essa igreja local. Te agradeço pelo compromisso dela com o Senhor. Te agradeço pela sua fidelidade. Te agradeço porque eles não têm negado o teu nome, Senhor. Te agradeço por aqueles que estão, a tua igreja que está olhando para o Salvador, olhando para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que observaram que o irmão errou, que o pastor errou, que ele errou, mas que é um Deus que nos ama todos nós para que a gente possa acertar. Estão com os olhos no Senhor, sempre, entendendo, eu posso fazer a igreja, eu posso fazer com que a minha igreja também melhore, eu posso fazer parte dessa transformação, pois essa igreja é preciosa, e em nome de Jesus, cada vez mais, será um instrumento nas tuas mãos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra que o Senhor nos deu, que possamos perseverar em conhecer a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Senhor, que possamos perseverar em comunhão, que possamos perseverar em estar juntos. Eu oro, Senhor, que quando chegar a reunião dos jovens, a igreja toda venha participar, porque nós somos um. Eu oro, Deus, que quando tiver o culto dos adolescentes, os pais, os avós, todo mundo esteja junto para saber que é um culto do Senhor. São os adolescentes conduzindo, são os jovens conduzindo, mas é culto para Deus. Nós vamos estar juntos dizendo, nós apoiamos. Eu oro, Deus, que quando as conclamações vierem do coral, possamos dizer, eis-me aqui, eu vou estar dentro desse coral para a honra e glória do Senhor. Eu vou exaltar o Senhor. Eu oro, Deus, que quando o calendário estiver pronto, Senhor, por tua direção, quando tudo estiver já programado, nós possamos pensar em como beneficiar ainda mais o nosso irmão, como ajudar os novos líderes a terem vitórias também, uma vez que o Senhor já nos concedeu. Que a gente se alegre com a alegria do nosso irmão, que a gente seja motivo do nosso irmão acertar, e que quando ele errar a gente possa confortá-lo e mostrar que a vida continua. E Deus nos ama. Eu oro, Deus, que haja esse espírito de bondade, de nós nos abraçarmos aqui em amor, de nós nos sustentarmos pelo amor em Cristo Jesus, que juntos possamos perseverar porque estamos indo para o céu, e que possamos então ir em amor uns com os outros. Que a gente se alegre, ó Deus, com a conquista, com a vitória do nosso irmão, da nossa irmã. Que haja esse espírito em nós, de bondade, de humildade, de saber que todos nós estamos no mesmo barco, aprendendo na melhor escola de todas, a escola do Senhor, que gentilmente, como mestre dos mestres, nos ensina princípios do reino de Deus. Essa é a minha oração, ó Pai, com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém.